Could God not have prevented it? Deus não poderia ter evitado isso? The God who could save Daniel in the lion's den, O Deus que preservou a vida de Daniel na cova dos leões, could he not have protected his people in ele Jerusalem? não poderia ter protegido a igreja de Jerusalém da perseguição? No, he most certainly could have done it. Sim, ele com certeza poderia ter feito isso. But he obviously didn't. Mas obviamente ele não fez. Now, God, who has the whole of history in his hands, Deus que tem toda a história em suas mãos. why didn't he stop this tragedy happening to the church in Porque ele não Jerusalem? impediu essa tragédia de acontecer na igreja de Jerusalém? Why did he scatter them? Por que ele fez com que a igreja dispersasse? It was, I believe, because the church in Jerusalem was guilty of disobedience Eu penso que a igreja foi culpada por desobediência in one important aspect, num aspecto muito importante, which was and still is very close to the heart of Jesus. que era e ainda é muito importante no coração de Jesus. And this was the area of missions. E é a área de missões. Jesus, namely, told the apostles just before he ascended into heaven Jesus ele disse aos apóstolos pouco antes de subir aos céus that it was the commission of the apostles to be his witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and until the uttermost parts of the earth, as we read in Acts 1:8. que era a responsabilidade dos apóstolos de ir à Judéia, a Samaria e aos confins da terra. A gente lê em Atos 1, versículo 8. And this command did not just apply to the apostles that Jesus was speaking to, Isso não era aplicado somente aos apóstolos a quem Jesus falava naquele momento, but to all those who would become followers of Jesus upon the words of the apostles. mas a todos aqueles que quiserem ser seguidores de Jesus de acordo com o que ele ensinou aos So apóstolos. it applied to all the church in Jerusalem at that time, E isso era aplicado a toda aquela igreja de Jerusalém naquela época. and it applies to all the church of Jesus Christ in the 21st century. E aplica-se a toda a igreja de Jesus Cristo Whether neste it- século, até os dias de hoje. Whether in Hungary or in Recife. Seja aqui em Recife, seja lá na Hungria. So, but what happened was that the church in Jerusalem ignored this command. E a igreja de Jerusalém ignorou o comando de ser missionária. They felt so good in the warmth of the fellowship they had in the church. Eles se sentiam tão bem naquela comunhão dentro da sua própria comunidade. They enjoyed so much the great teaching they received from the apostles. Eles aproveitavam bastante os ensinamentos que recebiam dos apóstolos. And in Acts 2:47 we read that they were also popular with the people outside. E em Atos 2:47 a gente vê que eles eram uma igreja popular com as pessoas de fora. It was such a great feeling to be a Christian in Jerusalem. Era tão bom ser cristão em Jerusalém. What, to go to Samaria? Eu vou para Samaria. They hate the Jews. Eles odeiam os judeus. No, we remain Não, in vamos Jerusalem. ficar aqui em Jerusalém. So they just didn't go Então eles não foram, as they were commanded by Jesus. como Jesus havia comandado eles a fazer. I am convinced that it was this disobedience E eu estou convencido de que foi essa desobediência that caused God to chase them out of Jerusalem. que fez com que Deus permitisse que eles fossem perseguidos para fora de Jerusalém. So God said, okay, you don't go when I ask you nicely. Se você não vai quando eu lhe peço de um jeitinho bom, I'm going to use force. eu vou usar a força para você ir. I'm going to chase you out of this place. Eu vou mandar perseguirem você para fora desse lugar. And he used the non-believing Jewish authorities in E Jerusalem. ele The non-believing Jews God used Ele to do usou this. as pessoas que não eram judeus, os que não acreditavam em Cristo para fazer isso por eles. If this was necessary to make God's people obey God's command. Isso foi necessário para que o povo de Deus obedecesse o comando de Deus. Now God is not a sentimental Santa Claus figure. Jesus ele não é uma figura sentimental como o Papai Noel. Jerusalem was no doubt a holy place. Jerusalém era um lugar santo, não temos dúvida disso. This was God's place of choice. This is where he put his temple. Era onde ele colocou o templo dele, o lugar de escolha dele para construir o seu templo. So it was the place of his special presence. Era o lugar da presença especial de Deus. And
you and I would think that God would continue to make it a place of His special presence, now in His big church there. E aí a gente podia imaginar que continuaria a ser um lugar especial da presença de Deus, só que com igreja gigante lá. But no. Mas não. If there is disobedience among God's people concerning His command regarding mission, se há desobediência entre o povo de Deus com relação ao comando dele a ir às missões, God is absolutely ready to see the church in Jerusalem abolished. Jesus ele estava pronto para ver a igreja de Jerusalém ser acabada. If it takes this to keep mission going. Se ele pensava que era a forma de fazer a missão andar. Now God hasn't changed. Deus não mudou. He is the same today. Ele é o mesmo hoje. Mission is His heart's desire. A missão é um desejo do coração de Deus. It was for the sake of world mission that He sacrificed His own Son. Foi pelas missões que ele sacrificou o seu próprio filho. And for the sake of mission, He is ready to punish disobedience in His children, in His churches today also. E também é por causa das missões, pelo amor às missões, que ele está disposto a também nos punir se não formos às missões. This may sound rather negative. Isso pode parecer um pouco negativo. It is. É negativo. But it is true all the same. Mas também é verdade. But there is also a very positive side to this story Mas of também missions. tem um lado positivo nessa história das missões. Jesus promised His presence at all times to those who engage in world mission. Jesus prometeu a sua presença em todos os momentos para aqueles que decidirem sair em missões. I believe I already heard this said to you in Portuguese this morning, what He said at the end of the Gospel of Matthew. Eu acredito que em português isso já foi dito essa manhã, aquela parte do fim de Mateus. Before His ascension, He said to His disciples, all power is given unto me in heaven and earth. Go therefore, make disciples of every nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey all things that I commanded you, and then I am with you always. E é aquilo que o bispo falou no começo do culto. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And with His presence comes all authority in heaven and E earth. com a presença de Deus em nossa vida vem toda a autoridade dos céus e da terra. We receive the same commission as Jesus Himself did. Recebemos o mesmo comissionamento que Jesus, ele mesmo deu aos discípulos antes de subir aos John céus. 20:21 says, Jesus says, as the Father has sent me, I am sending you. Lá em João 20:21 vai dizer que como o Pai me enviou, eu vos envio. People who are His witnesses receive the Holy Spirit and power. Aqueles que são suas testemunhas recebem o Espírito Santo e o seu poder. And Jesus fully identifies with those people who go in His mission. E Jesus ele se identifica com aquelas pessoas que vão em sua missão. In Luke 10:16 He says, Em Lucas 10:16 ele diz: he who listens to you listens to me. aquele que ouve você, ele também me ouve. He who rejects you rejects me. Aquele que rejeita você também me rejeita. So those who sacrifice the comfort of their home to engage in mission, Então aquele que sacrifica o conforto do seu lar para And- se juntar em missões and can say on the last day, here I am and the children God has given me, such people will receive great honor. e aquelas pessoas que quando chegar no último dia e Jesus dizer: você recebeu aqueles meus pequeninos, eu vos recebo também. Now, that was how it started, the revival in Samaria. E foi assim que começou o avivamento em Samaria. Secondly, what was the revival message? And thirdly, what was the messengers of revival? E aí, qual era a mensagem do avivamento? E quem eram os mensageiros do avivamento? So the message. A mensagem. What did the believers who were scattered from Jerusalem preach in Samaria? O que os crentes que foram perseguidos em Jerusalém e foram a Samaria pregavam? In verse 4 we read it was the word. The word. No capítulo 8 que a gente leu antes da pregação, no versículo 4 ele fala que foi a palavra. And in the next verse we read how Philip, when he went down to Samaria, he preached Christ.
E Filipe, a gente leu, quando ele chega a Samaria, ele pregou o próprio Cristo. And that's the same thing because Christ is the living word. E é a mesma coisa, porque Cristo é o Verbo encarnado. And it's important for us to see and to remember this, E é importante para que a gente veja e se lembre disso. that the message of revival is a person. Que a mensagem de avivamento é uma pessoa. And that it is Christ. E que essa pessoa é Jesus Cristo. So negatively, the message is not about the effect the gospel has on me, Mas a mensagem não é o efeito que o Evangelho tem em mim. or the message it has on society around me, Ou o efeito que tem na sociedade ao meu redor. but it's about Christ himself, Mas é sobre Cristo, Ele próprio. that he suffered, Que Ele sofreu, he died, que Ele morreu and he rose again from e the Ele dead, ressuscitou dos mortos. and that he's coming back again. E que Ele voltará. And so this is what the message is. It's about Christ. E a mensagem ela tem que ser sobre Jesus Cristo. So, what about Christ? O que sobre Cristo? Who is he? Quem é Ele? What did he do? O que foi que Ele fez? And how are we to respond to him? E como devemos responder para Ele? So, about who he is. Sobre quem Ele é. He is the Son of God, the unique Son of God. Ele é o Filho de Deus. Not just a good teacher, he was a good teacher, but Não not just. somente um bom professor, ele foi um bom professor, mas não só isso. He was not just a prophet, although he was a Não era prophet, somente um profeta, mesmo sendo um profeta, but he is the Son of God through whom God created the universe, ele é o Filho de Deus através do qual Deus criou todo o universo and through whom he sustains it, e pelo qual ele sustenta o and who universo will judge all the earth. e que julgará toda a terra. And it is the one who loved and loves the world more than anyone else. E é aquele que ama o mundo e as pessoas mais do que qualquer outro. This Jesus loves you and me more than our own mothers have ever done. Esse Jesus, ele ama você, ele me ama mais do que a minha própria mãe me amou, a sua mãe lhe amaria. And he did something that we can never do for ourselves, E ele fez algo que a gente nunca poderia fazer por nós mesmos. to pay the price for our souls to redeem us. Ele pagou o preço para que nossas almas pudessem ser redimidas. He is our friend and our brother if we belong to Ele é him. o nosso amigo e nosso irmão se pertencemos a ele. He is God. Ele é Deus. And we can say together with the psalmist, E podemos falar junto com o salmista. in Psalm 48 verse 14 it says, No Salmo 48, versículo 14 diz: "This God is our God forever and ever, and he will be our guide even unto death." Esse Deus é o nosso Deus para todo sempre e será o nosso guia até o fim dos tempos. Then what did Jesus do? E o que foi que Jesus fez? We already mentioned he suffered, he died, he rose again. A gente já falou que ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. These are recorded in a very compact way in Luke 24 verses 46 and Em 47. Lucas 24, 46 e 47 tem uma forma bem compacta do que Jesus fez. When you're at home, just open your Bible and read it. It's fantastic. Quando estiver em casa, abra sua Bíblia e leia, é fantástico. I call it the instant gospel. Eu chamo do evangelho instantâneo. Now, I don't want to compare it to instant coffee, Eu não quero comparar com café instantâneo, especially not in Brazil. especialmente não aqui no Brasil. But it's compact. It Mas é contains compacto. the essential elements of the gospel. Contém os elementos essenciais do evangelho. So this is the important thing about Christ. Essa é a coisa importante sobre Cristo. And having realized that Christ rose from the dead physically, A gente tem que entender que Jesus ele veio dos mortos, ele ressurgiu dos mortos. was the very turning point in my personal life too when I was a Isso. university student. Isso foi o ponto essencial da minha vida, foi Cristo ter ressurreto dos mortos. Now thirdly, how am I to respond to Christ? E como é que eu devo responder a ele? One word expresses it: repent. Uma palavra pode expressar: arrependa-se. Say honestly sorry for who you are, for what you have done. Diga honestamente: desculpa, Senhor, That por you tudo should que not sou, have done. por tudo que eu fiz, For what you have not done that you should have done. por tudo que você não fez que deveria ter feito. Ask Jesus to forgive you.
Peça a Jesus que lhe perdoe. Ask Him to come into your life Peça que Ele venha viver em sua vida and change it from the inside. e mudar de dentro, do interior. Now, have you done this yourself? Você já fez isso na sua vida? It's easy in a big church like this to just hide in the crowd. É muito fácil se esconder aqui na multidão numa igreja grande como But essa. God knows you as an individual. Mas Deus lhe conhece individualmente. And if you get nothing else out of this service today, E se você não aprender nada desse culto hoje, make this the day when you receive Jesus Christ into your heart and life. faça com que esse dia seja o dia que você receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Now, the messenger, that's the revival messengers. Essa era a mensagem. Agora vamos falar dos mensageiros do avivamento. Now, as we read in the passage from Acts, Como a gente leu na passagem lá de Atos, the message was proclaimed by those who were scattered. a mensagem foi pregada para aqueles que estavam sendo perseguidos. All the members of the church, Todos os membros da igreja, except the apostles. menos os apóstolos. So, in other words, the proclamation of the message of Jesus Christ is not a job for the professionals. Então, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, a gente pode ver que não foi feita pelos profissionais. It is the task of all of us. É um trabalho para todos nós. It is clear that not everybody can go and become a missionary abroad. Isso é claro que nem todos podem se tornar um missionário fora do seu país. But you and I, each of us has the task of taking part in the proclamation of the gospel one way or another. Mas eu e você temos a responsabilidade de participar da proclamação do Evangelho de um jeito ou de outro. And we can do this in several ways. E podemos fazer isso de diversas formas diferentes. One is to bear witness to Him personally among the people that we live. Uma delas é testemunhar de Jesus Cristo pessoalmente entre as pessoas que vivem sem Ele. We all have friends, we all have relatives, Todos nós temos amigos, familiares, we all have colleagues at work temos amigos de trabalho, colegas de trabalho, or students in our class, estudantes que damos aulas para eles, neighbors where we live who don't know Christ. vizinhos que a gente sabe que não conhecem a Cristo. And God has put you in contact with them for this very reason, that you be His missionary to them. E Deus colocou você na vida dessas pessoas para que você seja um missionário na vida deles. Another way is to take part in outreach events organized by the church. Outra forma é participar de evangelismos organizados pela igreja. When there is such an event, there are so many different jobs to do. Everybody has a job. Em eventos em que tem tantas tarefas a serem feitas, cada um tem o seu trabalho naquelas tarefas. Some preach, some sing, some do this or that in the Alguns organization. cantam, outros pregam, um faz isso, outro faz aquilo. And everybody has the job to pray. E todos devem orar, independente do seu trabalho. And then the third thing is foreign mission. E a terceira forma é você sair em missões. As I mentioned before, this was the fault that God held against the church in Jerusalem. Como eu disse antes, esse era o problema que Jesus tinha com aquela igreja de Jerusalém. Ela não saía em missão. I know that your church is already involved in foreign mission, Eu já sei que a sua igreja tem um missionário fora do país. and we are going to present, my colleague is going to present you another way in which you can get involved in foreign mission in Europe, in the Balkans. E o meu colega, ele vai apresentar para vocês como você pode se envolver em missões fora do país, especificamente nas nações do leste europeu. Just consider prayerfully how you personally and how you as a church can participate in this. Considerem como você pessoalmente e você como igreja pode participar nisso. Thank you and God bless you. Muito Amen. obrigado e Jesus os abençoe. Amém. Hermanos, buenos días. Buen día. La paz del Señor con vosotros. Amén. Esto es como estar en el cielo. Un poquito. This is like being in heaven, just a little. É como se eu estivesse no céu, só um pouquinho. Amén. I'm rejoicing, I'm happy. Eu estou muito feliz, eu estou
ajuda a vocês. The next one, please. Why? Why are we having the Balkans as a special project? Por que estamos com um projeto especial nos Balcãs? And the Balkans, the need is really big, it's huge. A necessidade é muito grande. There are 5 or 6 countries. São 5 ou 6 países. We heard earlier about the Macedonian call. Nós ouvimos mais cedo sobre o chamado à Macedônia. And the country of Macedonia is actually one of the Balkans. E o país da Macedônia é um país do Balcão. Here in Brazil, in Recife, you see church after church after church after Aqui em church. Recife você vê igreja atrás de igreja, atrás de igreja, atrás de igreja. And apparently, we heard that from out of 4 people, 1 is a believer, a follower of Christ. E ouvimos que de 4 pessoas aqui, uma delas é um seguidor de Cristo. In the Balkans, No Balcão, the situation is completely different. a situação é completamente diferente. It's one person, one believer É um crente for 1,000 people. para 1000 pessoas. Much, much less than 1%. Muito, muito menos do que 1%. So can you imagine the difference? Então veja a diferença. The last church, I'm giving you some details about the work in there. A última igreja que eu vi o trabalho que está sendo feito lá, The last church that was started in Serbia, in the country of Serbia, ela começou no país da Sérvia, it was in 1968, foi em 1968, in the south of Serbia, no sul da Sérvia, where the majority of the population is Muslim. onde a maioria da população é muçulmana. Musulmana. So you see there's a huge need. Tem muita necessidade nesse So lugar. please come over and help us. Então venha nos ajudar. In order also to give you a perspective, Para lhe dar uma perspectiva do nosso trabalho, you've heard about Saudi Arabia, Arabia você ouviu Saudita. sobre a Arábia Saudita. There are more Christian believers in Saudi Arabia Tem mais cristãos na Arábia Saudita than in Serbia itself. do que na Sérvia. Can you imagine that? There are Você more pode believers. imaginar isso? There are more believers in a Muslim country than in the country of Serbia. Tem mais cristãos num país muçulmano do que na Sérvia. The next one, please. So why Brazil? Por que o Brasil? Why are we here? Por que estamos aqui no Brasil? You see, God has blessed Brazil with a revival. Deus tem abençoado o Brasil com avivamento. And Brazilian culture, it's very open, very warm. E a cultura brasileira é muito receptiva. You like food, Vocês gostam de comida, your food is very good. a sua comida é muito boa. You're very friendly. Vocês são muito amigáveis. You're very good in football. Vocês são muito bons em futebol. So people like you. Então o povo gosta do brasileiro. And that is true. E isso é verdade. And so God has given us this call to come to Brazil Então Deus nos deu este chamado para vir ao Brasil and ask for your help. e pedir a sua ajuda. Because God is for sure can use you, can use your culture, can use your language in the Balkans. Porque Deus ele pode usar você, a sua língua, a sua cultura lá nos Balcãs. I am from Guatemala, Eu sou da Guatemala and I travel all Latin America because I'm the director of the Latin American Sending Section. e eu sou o diretor da seção da América Latina da missão e eu viajo por toda a América Latina. And so when I travel around, I see a lot of churches. E quando eu viajo, eu vejo muitas igrejas. In San Gonzalo, in Rio de Janeiro, Em São Gonçalo, Rio de Janeiro, in one street, em uma rua there are 50 churches. tem 50 igrejas. It's not fair. Não é justo. No es justo. No, no. No es justo. But that's God's blessing. Mas isso é uma bênção. Amen? So can you see the need? In the Balkans, we have very little churches. Aí você vê a diferença. Lá nos Balcãs, a gente tem poucas igrejas. And we believe it's the Lord's time for Brazilian churches to go out and be a blessing as E you have been blessed. acreditamos que é a vez da igreja brasileira mandar os missionários para ajudar os países em necessidade. And you know what? E você sabe de uma coisa? Brazilian missionaries are very, very, very good in Os what they do. missionários brasileiros são muito bons. The next one. This is an example. Isso é um exemplo. This picture was taken in Slovenia. Essa foto foi tirada Slovenia. na Eslovênia. And you see the guys with the hands lifted Você up? vê as mãos levantadas. He's a Slovenian pastor. Ele é um pastor eslovênio. And the rest of the people who are supporting his arms, E todas as outras pessoas que estão segurando o braço dele, guess where they come from? adivinha de onde eles vieram? The Brazil. Brasil. Really, and that picture really tells us how God can use you. E essa imagem nos mostra como Deus pode lhe usar. The next one. Ariel.
So our objective, our goal, O nosso objetivo em vir ao Brasil is that God will raise 50 collaborators or missionaries from Brazil this é time. levar 50 colaboradores do Brasil para 10.000 pessoas que precisam. Have you heard that? 50 missionaries. 50 missionários. Maybe God is calling you. Talvez Deus esteja chamando você. Perhaps God is calling you. Talvez Deus esteja chamando você. We're also searching for 10,000 intercessors. A gente também está buscando 10.000 intercessores. Are you a person of prayer? Você é uma pessoa de oração? The prayer need in the Balkans is huge. A oração é muito necessária lá nos Balcãs. So our goal and our objective is to bring Brazilians, O nosso objetivo é levar brasileiros to bring Ukrainians, para se juntar aos ucranianos and send them together to the Balkans. e enviá-los juntos, ucranianos e brasileiros, para os Balcãs. The next one. Ariel. So here you see the Balkans. Então aí você vê os países Balcãs. So our plan is to have 8 to 10 teams, O nosso plano é ter entre 8 a 10 times, equipes, equipos, serving through the local churches. servindo as igrejas locais. As a mission, we have contacted pastors within those churches, within those countries, Como missão, nós já entramos em contato com igrejas e pastores dessas regiões that want to plant churches que around. querem implantar igrejas filhas próximas. And we have told them that we're going to Brazil to get help. E nós dissemos que vamos ao Brasil pedir ajuda. So they are happy Então eles estão felizes and they are expecting help from Brazil. e eles estão esperando a ajuda do Brasil. So at least we have 10 places where we can set up these teams. Então já tem 10 lugares certos onde podem implantar essas equipes. The next one. How we're going to do this? Como eles vão fazer isso? How are we going to set up the 50 collaborators and missionaries? Como vão fazer com que essas 50 pessoas vá até a Europa? We're asking for young people, evangelists. We're asking for people that God is calling. Estamos esperando pessoas que Deus está chamando. 50, remember? 50. How many from the Cathedral of the Reconciliation? Quantas pessoas aqui existem membros da catedral? 2,000? 2,000? 2.500. 2,500. Praise the Lord. Deus seja louvado. So we're asking for people to come for 2 years. Estamos chamando pessoas para trabalharem lá por 2 anos. The plan is to come for 2 years O plano é ir e ajudar durante 2 anos. and put them together in a team, as I told you before. Colocar eles em equipes, como eu já disse antes. And the first 6 months, we're gonna put them to learn the language. E nos primeiros 6 meses vão fazer um intensivo para aprenderem a língua. If you're in Croatia, you will learn Croatian. Se vai para a Croácia, vai aprender a falar croata. If God calls you to Slovenia, you will speak Slovenian. Na Eslovênia vão aprender eslovênio. So in each of these countries, and there's a special reason why do we want you to learn the language. E tem uma razão especial porque queremos que você aprenda a língua. If you remember, the First World War started here in the Balkans. Se você lembrar, a Primeira Guerra Mundial começou lá nos It Balcãs. started right here, Começou right in the Balkans, lá nos Balcãs, in Sarajevo. em Sarajevo. So there are a lot of tensions in between countries, Existem muitas tensões entre os países. and they hate speaking each one language. E eles não gostam de falar a língua do outro, do país vizinho. So if you come and learn the language, Se você for aprender a língua, a foreigner is learning my language, speaking my language, se um estrangeiro está vindo e aprendendo a minha língua, that means he loves me. isso significa que ele me ama. And there's an open door to share the E já gospel. tem uma porta aberta para abrir o evangelho e falar de Cristo. So after those 6 months, Então, depois dos 6 meses, we put them to work. aí eles vão trabalhar. 6 months with local people, 6 meses com as pessoas and ali then the locais, year with the local church. e mais um ano com a igreja local. The next one. Do you think it is possible? Você acha que é possível? In your bulletin this morning, there's a verse No boletim de vocês essa manhã tem um versículo who says, "No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí." Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Si crees en Jesús, puedes hacerlo. Se você acredita que Jesus pode fazê-lo. The next one. There's a Brazilian missionary from Recife, from the Church of Pernambuco, Tem um missionário daqui de Recife, in Croatia. na Croácia. Her name is Carla, O nome dela é Carla. and she is
doing a great job in Croatia. E ela está fazendo um grande trabalho na Croácia. And this is a picture of the home group that she's leading. E isso é a foto do grupo familiar que ela está liderando. In the upper picture, it's her working with a Croatian pastor. E ela está trabalhando lá com um pastor croata. The next one. She's also teaching Portuguese. Ela está ensinando português. Can you imagine that? Você pode imaginar isso? Teaching Portuguese in Croatia. Ensinando português na Croácia. And the students are asking her, when are you telling her about Jesus? E os alunos perguntaram, quando você vai nos ensinar sobre Jesus? The next one. Another Brazilian pastor was teaching English. Outro pastor brasileiro estava ensinando inglês. The next one. And there's a baiano, a familia de baiano, Uma família de baianos de Salvador. de Salvador. They've been living for long term in Croatia. Eles já vivem há um longo tempo lá na Croácia. So if you think this is impossible, Se você acha que isso é em Kosovo, trust in the Lord. acredite no Senhor. The next one. Here there's a picture of Emmanuel starting the cell group in his home Isso é uma foto de uma célula começando na casa dele, in língua portuguesa. em português. And then he learned Croatian and now he speaks Aí Croatian. depois ele aprendeu a falar croata e agora ele já fala fluentemente a língua. The next one. His son is teaching and coaching football O filho dele já está ensinando futebol. and is bringing his friends and the parents of his friends to the cell group. E ele está chamando os amigos do futebol e a So- família dos amigos do futebol para ir para o grupo familiar. And after about 3-4 years, E depois de 3 a 4 anos, there's a church in Varaždin. existe uma igreja em Varaždin através desse trabalho. You see? So it's possible. Estão vendo The como next isso é one. possível? Our other part of the program is to bring Ukrainians and to work along with E Brazilians. outra parte do trabalho é trazer pessoas da Ucrânia para trabalhar junto com os brasileiros. The next one. There you see the countries. The next one. The next one. So we're praying that God will bring you to the Estamos Croatia. orando para que Deus traga você para esses países. Are you willing to go? Você está disposto a ir? At the entrance, it was a brother giving out these pamphlets to you. Na entrada, um dos introdutores estava com esse material para entregar para vocês. So this is for you to read. Isso é para você ler. And if you are interested, please fill out this form. E se você estiver interessado, preencha esse formulário. And as you leave the church, give it to the brother. E você, quando estiver saindo, entregue a um introdutor. So we can know who is going to pray, E aí podemos saber quem pode ser um intercessor, who is going to support missionaries, quem pode apoiar os missionários and who's going to pray. e quem vai orar. Amen? Amém? So I hope to see you soon in the Balkans. Eu espero ver você logo lá nos Balcãs. Amen. God bless you. Amém. Deus abençoe.